meu nome é Luiz Henrique e estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias, grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho. Então aproveite e assista ao final. Peça se inscreva em nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Divulgando também que estão sendo transmitidos pelo canal Market, através da Vivo, número 611, e da Claro 692. E eu vou ler agora um pouquinho do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele é graduado em Física pelo Mackenzie, pós-graduado em Administração de Marketing pela FGV, também mestre em Competitividade no Varejo pela GV e doutorando em Estratégia na GV. Especializado em Global Management pela Hotman School of Management, na Universidade de Toronto, e especializado em Recuperação Judicial pelo INSPER, e especializado em Sistema de Informação pelo Instituto Mauá Tecnologia. Tem 35 anos de experiência em varejo no Brasil, França e Angola, nas empresas como Carrefour, GPA, Sendas, Cassino, Intermarket, Saraiva, Multicoisas e Máquina de Vendas. É conselheiro de diversas empresas. Na GV, ainda é coordenador acadêmico do curso de Formação de Conselheiros de Empresas de Controle Familiar e do MBA de Gestão Empresarial. Além disso, também é professor na GV dos cursos de Governança Corporativa, Governança Familiar, Estratégia Empresarial e ESG. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Sandro Benelli. Muito obrigado, Sandro. Luiz, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Demorou, mas chegou. Vamos lá. Demorou, mas chegou. Ô Sandro, me diga uma coisa, uma curiosidade minha. Você que é especialista em empresa familiar, né? E está fazendo esses cursos de formação. Nesse curso de formação, tem aula de psicologia e defesa pessoal? Porque a empresa familiar às vezes precisa desses dois cursos extras. Não sei se tem. Ô, Luiz, não tem, mas é uma boa ideia. Você está me dando uma boa ideia. Mas eu acho importante essa sua pergunta, porque nas empresas familiares, eu acho que para o sucesso do conselho e da governança, é muito mais o seu comportamento pessoal do que suas habilidades técnicas. Eu digo para as pessoas o seguinte, sem querer entrar no tecniquez, mas é muito importante que as pessoas tenham o soft skill. Quer saber se relacionar, saber se comportar, saber quando é hora de falar e quando é hora de escutar. E isso é um assunto pouco debatido. Então, quando você me pergunta se tem aula de defesa pessoal e de comportamento e psicologia, etc., acho que eu vou propor na GV, vamos propor essas matérias aí. Para complementar quem vai entrar aqui em empresa familiar. Agora, tirando a brincadeira de lado, Sandro, me diga uma coisa. Tem melhores práticas? Você pode listar as melhores práticas para a gente ter uma governança eficaz em empresa familiar? Luiz, tem sim. E tem algumas ideias que são as principais. É um assunto muito extenso, mas eu acho que algumas são muito importantes. Primeiro, a empresa familiar tem uma clareza da separação do que é a propriedade e do que é o negócio, né? Você pode ter um negócio que é a gestão e você pode ter o proprietário que também está na gestão. E tem um terceiro componente, que é a família. Então, quanto mais a gente separa essas três coisas, isso é fácil de falar, muito difícil de fazer, porque você tem todas as várias composições que podem acontecer nesses três eixos, família, propriedade e o negócio em si, mas isso é super importante. O segundo ponto, que também é super importante para a governança funcionar bem, é a gente tocar num ponto que o dono de empresa familiar não gosta, que é planejar com antecedência a sucessão. Isso aí é um negócio assim, fundamental, fundamental. As empresas, elas têm necessidade, e em geral o que acontece na prática é que os fundadores não gostam desse assunto, esse assunto é um tabu, eu não sei porquê, cara, estou sendo muito franco, porque sucessão não é necessariamente por morte, mas isso acontece, né? Uma certeza que a gente tem. E quando a gente brinca que quando a gente precisa falar de sucessão sem ter planejado, em geral já é tarde. Então, sucessão é uma outra coisa muito importante. Um terceiro eixo que eu gosto de falar bastante organização, assim, não é das instâncias, mas assim, das estruturas formais de governança. Governança, Luiz, é um estado de espírito, né? É como você falar, olha, a minha empresa tem alma, a minha empresa tem uma cultura, a minha família tem um DNA.
A governança ela precisa dessas coisas, mas ela precisa de uma estrutura formal, porque ela precisa ser vista, ela precisa ser enxergada. É difícil você falar de um assunto, mesmo que ele tenha uma componente emocional muito grande, governança tem uma parte emocional envolvida, mas se não tiver uma estrutura formal, precisa ter, seja o que for, seja um conselho de família, seja um documento, um protocolo de família, seja um conselho de administração, um conselho consultivo, seja uma estrutura de auditoria, uma estrutura de compliance, uma estrutura de gestão de risco. Precisa ter isso. E por último, que eu acho super importante, Luiz, é a gente saber equilibrar até onde as competências dos fundadores ou do fundador e da família vão e a partir de qual momento você precisa trazer gente de fora para te ajudar na gestão, para te ajudar na governança e para garantir a sustentabilidade e a longevidade do negócio no longo prazo. Então, eu acho que esses 4 são os 4 principais pilares. Agora, tem vários subtemas que a gente colocou aqui, que é gestão de risco, gestão de despesa, agora sustentabilidade, tem várias outras coisas envolvidas, mas esses 4 acho que são os principais. Quando você falou que a sucessão, na minha cabeça, sem dados técnicos, eu acho que é muito mais difícil a primeira geração para a segunda do que da segunda em diante. É a minha percepção. Porque a primeira geração é que construiu o negócio do zero, né? Tá ali. E também é aquele receio de falar assim, eu vou me aposentar, quer dizer, eu vou perder o poder, estou sendo colocado de escanteio e eu não vou fazer, não tenho o que fazer. Esse é um principal desafio que você acha? Eu acho assim, tem 2 informações aí para a gente dar, né? As empresas, em geral, na primeira para a segunda geração, a não ser que o modelo de negócio não seja bom, a empresa não quebra. Não é o maior índice de quebra. Onde está a dificuldade? É o dono, principalmente se ele for bem sucedido, de ele largar o osso. Ele não quer largar o osso, porque como você falou, ele não tem o que fazer, ou ele não quer fazer outra coisa, ou às vezes a empresa é o principal filho que ele teve na vida, ele não quer abrir mão desse filho para ninguém. Mas às vezes isso é um problema, porque ele começa a não estar no ponto ótimo, que ele pode entregar resultado e benefício para a empresa, só que ele não sai. Sabe aquele carro que costuma dar mais manutenção e você não quer vender porque você ama o carro? Ou aquele sapato que está macio, mas que já está feio? Então, assim, chega uma hora e a gente precisa substituir. E o lado emocional não é fácil. Agora, falando, por que é mais fácil nesse momento? Porque, em geral, o dono, ele deixa a empresa numa situação, em geral, boa, do ponto de vista de funcionamento. Como eu disse, se o modelo de negócio não é problema, a empresa geralmente, depois de 30, 40 anos, ela está robusta, ela está forte, ela tem caixa, ela está estável, o nome é conhecido, etc. Putz, mas por que da segunda para a terceira geração costuma dar problema? Se você não fizer bem feita essa transição, e eu vou dar um exemplo concreto, o que acontece na segunda para a terceira geração? Se o dono demora muito para largar o osso, e hoje a gente vive até os 80, 90 anos, quando você resolve abrir mão, Luiz, o seu filho, segunda geração, já está com 60. Ninguém espera até os 60, eu brinco. A única pessoa que esperou até os 75 para começar a trabalhar foi o Príncipe Charles. Tirando o Príncipe Charles, ninguém espera até os 75 para começar a trabalhar. Aí você já tem uma segunda geração que ela não vai pegar no tranco, porque, cara, o dono era filho de pai pobre, a segunda geração em geral, o cara já é filho de pai rico, o pai não quis deixar ele se envolver diretamente, ou colocava em funções menores, não dava poder, então ele não tem um amor, não tem um interesse, às vezes não sabe tocar a empresa. Então, o índice de quebra de empresa da segunda para a terceira geração é enorme. E da terceira para a quarta, então, é assustador. Mas tudo começa na primeira transferência de poder. Então, resumindo, você tem razão, tem uma dificuldade do dono de ceder, que como da segunda para a terceira geração o amor é menor, o cara cede o poder sem sofrer muito, mas a empresa está muito mais robusta, ela aguenta os trancos. Da segunda para a terceira geração, como a pessoa, em geral, não tinha o mesmo amor do pai, estou falando em geral, porque tem muita gente que a empresa está na 30ª, a empresa japonesa está na 38ª geração. Está muito bem, obrigado. Em geral, essa pessoa sofre menos, mas a empresa não está tão robusta, porque ele não se envolve, porque ele vai descapitalizando a empresa, o foco dele é viver bem, o foco dele não é... Sabe aquela história de dono pobre de empresa rica? A segunda geração, em geral, inverte, fica dono rico de empresa pobre. É uma pena, mas tudo começa num primeiro processo de sucessão da primeira para a segunda geração bem feito, com propósito, com antecedência, com planejamento. Eu me atrevo a dizer, eu queria que você discorresse sobre isso, se eu estiver correto, que a visão estratégica nesse processo todo, ela é a matriz principal dessa sucessão. É super importante. Eu acho que deveria ser o foco principal. Aí tem 2 casos, né? Tem algumas empresas que pela longevidade, porque ela pode ter uma sucessão financeira ela pode ter um sucesso financeiro muito bom, Luiz,
o negócio é tão bom, mas ela não tem uma visão estratégica clara. E aí essas empresas, elas estão sempre expostas a um risco externo, que pode ser uma coisa que está no seu controle, pode ser uma coisa que não tem nada no seu controle. E aí eu brinco, né, que poucas pessoas já viram um tsunami na vida, porque em geral o primeiro tsunami coincide com o último. Você vê um, segundo, você descobre que você está no céu, se for um bom menino. Então, quando vem um problema desse, que a empresa não está estruturada, embora ela tenha sucesso, ela não tem visão estratégica, é um pipinaço, até para manter o rumo da empresa. Agora, existem outras que elas têm uma cultura estratégica, que consegue se desenvolver. Eu ousaria dizer que é minoria, mas tem. E essas empresas, elas têm mais chance também em deixar claro o que ela quer fazer e deixar claro o papel do futuro, porque a própria discussão da estratégia já obriga a gente a refletir o que a gente quer ou até o que a gente não quer para o negócio. E aí já está mais ou menos escrito, está mais ou menos determinado. Então, se a estratégia ela for frágil, o negócio ele já em geral está debilitado. E num momento de sucessão que tem outras fragilidades em cima da mesa, cara, as fragilidades se somam e pode ser uma puta de uma catástrofe. E nesse caminho da visão estratégica, ela obrigatoriamente perpassa por um conselho numa empresa familiar? Eu não vou te dizer que obrigatoriamente, mas eu posso te dizer o seguinte: as empresas que têm sucesso são as empresas que têm um conselho forte, atuante, que garante que a estratégia está sendo implementada e está sendo vivida. Então, eu quero deixar isso bem claro. Toda empresa de sucesso tem conselho? Não. Mas a grande maioria das empresas que tiveram sucesso são as empresas que implementaram a governança e dentro da governança, o conselho de administração ou o conselho consultivo, depende da situação da empresa, é o órgão mais forte e o mais apropriado para a gente discutir, avaliar e garantir que a governança, que a estratégia esteja sendo aplicada do jeito que o dono quer. Tendo um bom conselho, o dono não precisa mais estar no dia a dia. E o conselho vai fazer com que aquilo que ele quer como visão estratégica seja implementado. Ferramenta da governança através do conselho. Eu brinquei no começo sobre os cursos extracurriculares de psicologia e defesa pessoal. Mas, tirando a brincadeira de lado, qual que é o conselho que você daria para um conselheiro, para uma empresa familiar? Quer dizer, o que você trabalha no curso, no seu dia a dia, para falar assim, olha, lá é uma empresa familiar, então siga essa rota, ou siga esse caminho, ou pense sobre isso. Tem alguma coisa? Tem. Primeira coisa, Luiz, é o comportamento, né? A gente tem que entender que a empresa de dono ela tem uma característica específica que é a visão que o dono quer implementar. E o dono é que bate bumbo do conselho. E o conselho acaba sendo a caixa de repercussão que bate bumbo para a empresa. Então, a primeira coisa que eu digo para quem é um conselheiro, principalmente se ele foi um executivo de sucesso de grandes empresas, que nunca teve uma experiência para uma empresa de cultura familiar, escute muito, fale pouco. Segundo ponto não é porque você teve um grande sucesso na sua carreira como executivo que necessariamente você vai ter um grande sucesso como conselheiro. E aí, Luiz, por mais bobo que possa parecer, vale uma metáfora de dizer o seguinte: tem vários jogadores de futebol que foram maravilhosos, péssimos técnicos. Exatamente. E tem vários técnicos de futebol maravilhosos que foram medíocres jogadores de futebol. Então, um bom conselheiro não necessariamente é um cara que foi um excelente executivo, mas é uma pessoa que sabe se relacionar, sabe ouvir, se coloca no momento adequado, sabe que existem guerras que a gente não vai ganhar, existem batalhas que a gente não consegue vencer, mas não é sempre que você vai vencer. E mais do que tudo, o executivo, ele paga para trazer retorno. O conselheiro não paga para trazer retorno de maneira direta. O KPI dele não é o retorno de maneira direta, é de maneira indireta. Ele ganha para garantir a sustentabilidade e a longevidade da empresa. Então, às vezes, Luiz, não é nem você fazer nada, é você evitar que a empresa familiar faça algo errado. Às vezes não é falar assim, olha, vamos fazer isso e vamos discutir no conselho, essa visão estratégica é uma maravilha. É dizer assim, olha, está na nossa estratégia, por exemplo, crescer, mas não é o momento agora de fazer uma fusão ou uma aquisição, porque o custo do capital está caro, a incerteza do país, sei lá o quê. Então, o conselheiro precisa ter essa visão. Isso é difícil, Luiz, porque geralmente o executivo de sucesso é um cara que está acostumado a realizar, a entregar, a ser cobrado, a estar na frente, a liderar, e não é o papel do conselheiro. Então, ele precisa ter uma paz de espírito emocional muito grande. Todos aqueles atributos que, em geral, levaram ele para ser selecionado para ser conselheiro, não são os que vão ser exigidos no dia a dia do conselho. São muito mais do que eu chamo de soft skill e menos do hard skill, que é o tal do track record, que é o caminho de sucesso que ele fez na carreira. É louco isso, né? Agora a gente chegou no conselho, né? Então tá lá o conselheiro,
você deu orientação para ele está no conselho, ou você mesmo está no conselho. Qual é a participação desse conselho na inovação de produtos e serviços da companhia? Tem participação ou ele só vê a visão estratégica do negócio ou está intimamente ligado? Não, é fundamental a inovação. Primeiro, Luiz, porque em qualquer negócio, inovação é parte da estratégia. Então, o que a gente costuma dizer hoje é que o conselho tem que ter uma capacidade de ter o que a gente chama de visão ambidestra, que é, eu tenho que fazer o negócio dar lucro hoje, porque eu tenho despesa e boleto para pagar hoje na empresa. Mas eu tenho que estar com um olho no futuro, e aí que entra a inovação, porque o mercado não depende só da gente. O mercado tem várias demandas externas que, se você não tiver com uma visão inovadora, tentando explorar o futuro, eu não vou nem dizer aquilo que o Steve Jobs fazia, que aquilo é a exceção da exceção, que você tem que inventar aquilo que o cara nem sabe que precisa. Isso aí é exceção. E quem garante esse equilíbrio é o conselho. O conselho não pode simplesmente sentar e esperar que os executivos tenham uma preocupação com inovação. Não. O conselho tem que bater o bumbo da inovação. E ele tem que dar esse diapasão que vai dar o equilíbrio entre o que eu faço hoje, porque eu preciso gerar resultado de lucratividade hoje para remunerar o capital do acionista e pagar as despesas, mas eu preciso o que vai me garantir para os próximos 50 anos, porque me trouxe aqui, não necessariamente vai me levar para o próximo ciclo. É o conselho. Então, inovação, o bumbo é do conselho. É lógico que você pode ter um departamento de inovação, uma gerência, uma diretoria, vai depender do tipo de negócio onde você está inserido. Mas quem que determina a estratégia? E uma outra coisa que eu não quero esquecer de dizer é o seguinte, inovação, salvo empresas que têm uma cultura onde isso é muito enraizado, é visto, infelizmente, como despesa. E não é. Inovação é investimento no futuro. É que nem você mandar seu filho, sem saber o que ele vai ser, estudar nas melhores escolas. Ele pode estudar um monte e não querer nada daquilo, mas você precisa investir. Então, inovação não é uma despesa, é um investimento. Isso, de novo, também é uma coisa, é um conceito fácil de falar, até fácil de entender, mas não é prioridade dos donos e de vários conselhos, infelizmente. Você falou uma coisa agora que eu vou pensar. Você falou que você paga, a pessoa estuda, né, em vários cursos que muitas vezes não vai nem aproveitar esses cursos, né? O conselho nesse caso, principalmente empresa familiar, ele ajuda. Porque você tem um filho, como é que era antigamente? Você tinha um filho que queria ser médico, você fala, não, você não vai ser médico, você vai trabalhar na empresa do papai. É isso né? aí, é isso aí. Você não vai fazer outra coisa a não ser, eu quero ser ator, não vai ser, você vai trabalhar na empresa do papai. O conselho realmente ele resolveu isso, né? O cara pode continuar sendo médico, pode continuar e participar do conselho. Eu acho que deve. Deve. Eu não acho que o conselho resolveu, tá? Porque tem muito conselho ainda que o pai obriga o filho a estar no conselho. Mas o que eu acho que o conselho ajuda a resolver? Que ele desmistifica que a única maneira de você ser produtivo e colaborar para o sucesso para o futuro da sua empresa, do seu negócio, é estando lá com um chapéu de gerente disso, diretor daquilo, coordenador, sabe? Isso tem que ser desmistificado. E o conselho ajuda a trazer valor, porque como a gente estava dizendo, é um grupo de pessoas que estão paradas ali, certo período do mês, para discutir o resultado, mas discutir o futuro da empresa, a estratégia. E por que é importante, nesse momento, você ter gente da família, seja o filho que quer ser ator, seja o filho que quer ser enfermeiro, quer ser médico, quer ser advogado, não quer trabalhar no negócio da família? Porque ele tem uma coisa que o conselheiro profissional ou que o executivo profissional não tem, ele não tem o DNA da família. E esse filho tem o DNA da família, ele tem os valores. Ele pode discordar do pai, muitas vezes, não é no o quê, ele discorda do pai no como fazer. Como fazer? Mas como ele concorda no quê, e ele tem aquele amor pelo negócio, se ele não for forçado a estar no dia a dia do negócio, porque não é a praia dele, ele vai vir com muita vontade e ele vai colaborar muito. Então, o conselho, ao ser estabelecido, você dá uma outra oportunidade para o herdeiro, que não quer estar no dia a dia, colaborar. Ele faz, cara, isso é meu. Eu vou ser dono disso um dia, eu quero colaborar hoje, mas eu quero colaborar de uma outra maneira. E não é passar aquela impressão, você não colabora, você quer vir aqui de vez em quando dar palpite. Não, o conselho não é um local de palpite. É um conselho para a gente sentar, é um local para a gente sentar e discutir o futuro da empresa de uma maneira estruturada. Pensar no presente, mas pensar na estratégia. Então você junta a fome com a vontade de comer. Deixa o cara cuidando da vida dele, ele vai fazer aquilo que ele gosta, sabe fazer bem, mas ele vai dar o melhor dele para o negócio que é dele, porque, de novo, ele tem uns valores, ele tem um DNA que é dele, é da família dele, e os profissionais não têm. E não compromete o macarrão de domingo, né? Putz, eu amo essa frase. Eu amo essa frase, sabe por quê? Eu dou uma aula de governança e sempre tem no final, né, do dia tem uma palestra prática com 2, 3 conselheiros que chama assim, quando a macarronada vem para o conselho.
Porque a gente tem uma tendência enorme, quando os papéis não são claros, de o cara tá lá na macarronada, no churrasco, e passar o dia inteiro falando do negócio. Porque está ruim, porque o fulano não sei o quê, porque esse departamento, porque o cliente, porque não sei o que lá. E aí, ele chega na reunião de conselho e traz a macarronada. Pô, isso aqui não deveria ser aqui, filho. Chamou de filho, não é no conselho. Meu irmão não sei o quê. Chamou de irmão, não é no conselho. Meu primo quer saber... Chamou de primo, não é no conselho. E deixa eu deixar claro, Luiz, não é que não é no conselho, a gente não vai discutir, é impossível. A gente tem que discutir, mas não é o fórum apropriado, não é o melhor lugar. Então, quando você tem isso claro, a gente começa a dizer assim, pessoal, vamos na macarronada para não estragar a macarronada, a não ser que a macarronada esteja ruim, vamos falar só do almoço e das coisas da família, que tem a ver com a família, que nós vamos viajar, do futebol, estou sem dinheiro, estou com dinheiro. E na segunda-feira a gente vai lá falar no conselho do negócio, do futuro do negócio, porque há fóruns específicos para a gente tratar de coisas da família que esbarram na empresa? Claro que sim, é o conselho de família. Esse é um outro conselho. É um conselho para todo mundo que está na família, que tem algum interesse, não precisa nem necessariamente ser dono ou ser herdeiro, pode ser um filho novo que você quer treinar, pode ser o marido da sua filha ou a esposa do seu filho. Eles vão ter no futuro uma expectativa de ser herdeiro, mas hoje não tem nada. Mas lá você discute essas coisas. E a gente não fica discutindo, por exemplo, no Conselho Consultivo de Administração, qual vai ser a política de distribuição de dividendo. Isso não é foco de conselho, isso é foco de conselho de família. Qual é a política para entrada ou saída de acionista? Isso não é pauta para conselho. E, de novo, Luiz, a gente vive discutindo isso, tá? Só que não é o fórum adequado. O fórum adequado é conselho de família. É um outro Teu irmão fórum. comprou um carro melhor, não é no conselho da empresa, é no conselho de família. Mas isso que você falou, isso acontece. Olha, o fulano da família, poxa, ele fez um adiantamento de prolabore ou sei lá o quê, para trocar de carro. Mas eu estou precisando fazer a reforma na minha casa, então, isso não é aqui. Exato. A gente discute direto isso no conselho. Tem que tomar um cuidado para que as pessoas não tenham a impressão errada de que o que eu estou falando, de que é certo, que é errado, que é uma coisa maniqueísta. Não é. Tem fórum adequado. Mas é assim, vira e mexe, você precisa chamar o VAR para decidir onde é que é. E na dúvida, a gente discute ali e aos poucos a gente vai treinando e educando o conselho, os conselheiros, o presidente do conselho, de que, olha, existem fóruns mais adequados para esse tipo de assunto. A gente trata aqui, mas na próxima vamos tentar levar para outro fórum e a gente vai aos pouquinhos evoluindo. As 3 letrinhas mais famosas ultimamente no mercado corporativo. ESG. E tem até até pessoas que eu entrevistei aqui já falaram uma coisa bem interessante. Independente de chamar ESG ou qualquer outra letrinha, ou qualquer outro nome, você tem que ter esses 3 pilares. Concordo. Tá? Então, você tem que passar por isso. Concordo. Tem obstáculo para colocar ESG em empresas? Quais são? Olha, o principal obstáculo é ainda o entendimento errado de que ESG e sustentabilidade é a mesma coisa. São bichos completamente diferentes, embora você possa achar que são parentes a alguma distância. É você querer comparar, por exemplo, uma lagartixa com um lagarto, ou um lagarto com jacaré. Só porque mais ou menos parece igual, mas é diferente. E uma outra coisa é que a sustentabilidade ela tem um foco muito grande no planeta em si, em como que a gente usa os recursos naturais, que planeta que a gente vai deixar para as nossas próximas gerações, etc. O ESG não é isso. O ESG ele tem um foco em gestão de risco da empresa. Aquilo que a empresa causa na natureza, e se ela causar alguma coisa, seja no ambiente, seja nos colaboradores, seja nos fornecedores ou consumidores, etc., de alguma maneira isso vai arranhar a imagem dela e isso vai dar problema para ela. Ou o inverso, aquilo que o meio ambiente pode causar nela. E numa visão puramente gestão de risco, tá, Luiz? Gestão de risco, como eu faço gestão de qualquer outro risco. Se eu tenho uma empresa financeira, tem um risco de capital ou um risco de segurança. A ESG é uma visão de risco. Vou dar um exemplo concreto. Imagine que você é uma empresa química que você depende muito de água. Porque produto químico, depende da formulação, 70%, 80% é água. Rapaz, se você tá para economicamente ser viável o seu negócio, com a sua planta fabril, em cima de um lençol freático, e alguém contamina esse lençol freático, quanto é que vai custar para você mudar a sua planta de lugar? Ou você vai precisar passar a comprar água. E água é uma coisa que, se você precisar ficar transportando água para montar uma planta, é muito complicado. Então, isso é uma coisa que não está na sua mão, mas é um risco do quê? É um risco do E
que tem a ver com o meio ambiente, que você não gerou, mas que ele vem para dentro da sua empresa e você precisa dar uma analisada ou prestar atenção. Vamos dar exemplos concretos de coisas que a gente poderia, na matriz de risco, pensar como ESG. Poxa, o que aconteceu lá em Brumadinho? Não é só o problema da imagem que custou uma fortuna e tem questões jurídicas em aberto na casa dos bilhões de dólares para ser resolvido. Sim. Agora, quanto custou no intangível para a imagem? Sem dizer quanto que custaram aquelas vidas. Uma vida não tem preço, quase 300 vidas, isso não tem preço. Demora anos para que a gente consiga apagar da imagem das pessoas isso. Tem um caso clássico que aconteceu nos Estados Unidos. Quem é da nossa cidade talvez se lembre, quem é mais jovem não vai se lembrar. Quando um petroleiro chamado Exxon Valdez, da Exxon, ele teve um vazamento, rompeu o casco no Alasca, né? Assim, no shore do Alasca. Rapaz, aquilo dizimou, assim, centenas de milhares de mamíferos aquáticos, tipo foca, morsa, leão marinho, etc. Mas mais do que isso, ele acabou com quase todas as tribos costeiras daquele lado do Alasca. Pessoas que estavam ali pescando e vivendo da natureza há centenas de anos, talvez há milhares de anos. Isso acabou com a imagem da empresa naquele tempo. E não foi só a imagem do tipo, puxa, a gente não gosta mais. O valor da empresa despenca, o valuation despenca. Mais recentemente, e a gente teve aqui, uma fatalidade, vai fazer uns 2 anos, que um segurança terceirizado que trabalhava para o Carrefour resolveu, vou colocar entre aspas aqui, tomar uma atitude disciplinadora, eu não gosto de falar sobre isso, mas não tenho palavra melhor, e fez um absurdo, cometeu um assassinato, mas isso custa uma fortuna para o Carrefour. De novo, eu não estou pondo valor na vida da pessoa, mas o ESG põe valor no risco que uma coisa dessa, que chama do que quiser, mau treinamento, problema de liderança, etc. Mas para a gente ficar em exemplos concretos de que o ESG ele deveria ajudar a gente. Aí você me fala, Sandro, mas por tudo isso, então por que não vai? Porque, infelizmente, a falta de entendimento de que isso é uma ferramenta de gestão de risco para ajudar a gente a garantir a longevidade da empresa, e por confundir isso com sustentabilidade, com abraçar a árvore, com poluição, etc., etc., os donos de empresa familiar não querem gastar dinheiro com isso, não investem, não dão atenção. Infelizmente, poucas empresas, mas já existem, estão fazendo isso que a gente chamaria pelo amor. A maioria está fazendo pela dor. Ele tem um super problema com o fornecedor ou com o cliente, com o meio ambiente, uma poluição, uma coisa que de repente não era nem o foco principal do negócio dele, mas ele não pensou em fazer a gestão desse tipo de risco, e quando isso acontece, é aquela brincadeirinha que a gente falou do tsunami lá há 10 minutos atrás. Existem tendências, você percebe agora tendência nesse ESG que estava diferente, uma tendência agora para um caminho? A tendência seria o S, o social, está em prática, está em discussão de burnout, de NR1, de mudança desse tipo de coisa. O S é a tendência do ESG? Eu diria que globalmente sim, no Brasil não. A gente podia parar para pensar no seguinte, né? Acho que no mundo inteiro o S teve mais em voga durante a pandemia, porque a gente parou para fazer muita reflexão do valor da vida, do valor das relações humanas, começou a dar mais valor, as pessoas ficaram muito tempo em casa, e para o bem e para o mal, fizeram muitas reflexões, etc. Então, assim, quando você olha o índice de discussão do ESG no período da pandemia, impulsionou o ESG como um todo, mas impulsionou muito o S, né? Hoje, no mundo, eu acho que ainda continua isso pelos motivos que você colocou. E o Brasil, especificamente, como a gente vive há quase um ano já essa história de sediar a COP30, que vai ser no Pará agora em novembro, o Brasil está na pegada do E. Nós estamos lá regulamentando o mercado de crédito de carbono, o mercado não é só um mercado voluntário, é um mercado controlado. A gente está de novo discutindo uma lei aí, uma lei agrícola. A gente teve uma super briga, um super embate entre o Ministério do Meio Ambiente e a Petrobras para discutir se a gente podia ter exploração do petróleo na foz do Amazonas. Então, assim, para nós, por conta da COP30, esse ano, a gente está numa pegada e numa agenda muito E. Mas o mundo inteiro, eu acho, está no S pelos motivos que você colocou. O que vem correndo por fora é o G, porque o G nunca acabou, só que muitas coisas que as pessoas nas empresas até foram tendo, mas ela não se dava conta de que isso era uma exigência de governança, hoje está ficando muito mais claro. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma empresa familiar que a gente nem sabe falar o que é governança. Aí, um belo dia, por algum motivo que eu não sei qual é, você vai lá no banco pedir dinheiro.
Aí o que que fala lá o gerente do banco? Poxa, mas o senhor sempre está precisando de 5 milhões, agora o senhor quer 20? Ah, é, que eu vou abrir uma planta nova, vou reformar minha planta. Tá bom, então me traz seu balanço auditado. O cara, ué, mas você não me conhece? Eu não tenho uma relação com você há 30 anos. Quantas vezes eu já apliquei meu dinheiro aqui? Todo meu dinheiro aplica aqui. O cara fala assim, então, mas por compliance, eu preciso do seu balanço auditado. Aí o cara volta bravo para casa, mas ele descobre que precisa ter essa governança de ter balanço auditado por empresa independente. Ou, por exemplo, ele quer fazer alguma coisa na pessoa física, e isso tem empresas de uma monta grande, e a principal conta que o dono movimenta ele quer fazer na pessoa jurídica, a principal monta que ele movimenta na pessoa física. Então o dinheiro não está separado. Aí o banco fala assim, mas o senhor quer para empréstimo da empresa, mas todo o capital, todo o patrimônio está na pessoa física, o que o senhor vai dar de garantia? Mas você não me conhece. Não, eu conheço. O meu relacionamento é ótimo, mas não depende de mim. Então, assim, muito da governança que passa por essas coisas, eu lhes daria para passar a tarde inteira. Um dia você quer trazer um sócio, ou você quer vender, aí você não entende porque que o seu amigo vendeu uma empresa muito parecida com a sua por 10 vezes o que você está querendo, do que você está conseguindo, mas o cara tinha toda a governança instalada, você não tem. Então, muitos dos fatores da governança, eles são externos. Em geral, eles são externos. Mas isso, como é mais palpável para a empresa de controle familiar, é mais fácil o dono entender. Mas, em geral, ele precisa tomar um cutucão. Se você tem um conselho, em geral, como o conselho é um instrumento, o que mais ajuda a bater o bumbo da governança é um pouco a história do ovo da galinha, né? Você vai falar, mas uma boa governança não traz um conselho, mas, em geral, a gente acha que tem uma governança boa, não tem. Traz o conselho ajuda a melhorar muito a governança. É uma coisa muito interessante isso. Você falou de contas misturadas da empresa e tal, e realmente as empresas não terem essas contas separadas, o que é da família, o que é da empresa, prejudica inclusive a própria empresa num processo de M&A, porque o valuation da Claro, empresa claro, ela é muito menor quando você tem as contas misturadas. Você não sabe quanto a empresa está dando de resultado, claro. né? E me diga uma coisa, agora eu quero pegar o Sandro, diretamente o Sandro. Sandro, nesses anos todos de experiência no mundo de varejo, esses anos todos que o Sandro Benelli está dentro de conselho, em diversos tipos de segmento de empresa, mas especial no varejo. Quais foram as decisões, ou cite alguma decisão estratégica que você acabou influenciando numa empresa de varejo? Olha, eu posso citar algumas, mas eu não posso citar o, é um milagre de citar o santo, né? Santo. Por uma questão Claro. de ética e de compliance. Mas, assim, muito foi de evitar aquisições de participações minoritárias em empresas muito grandes. Não só porque era um pouco fora do foco estratégico, como era uma coisa muito mais emocional do dono. De ele falar assim, poxa, não seria interessante a gente ter uma participação nessa empresa? Aí a discussão e a pergunta é, mas tá bom, é interessante em quê? Porque o conselheiro, ele não tem que ter a solução nem as respostas, ele tem que saber fazer as perguntas certas para trazer uma provocação de quem está de fora do copo do liquidificador. Porque eu brinco, quem está dentro do copo do liquidificador, tudo fica passando, batendo com toda velocidade, você não sabe o que está acontecendo. Quem está de fora, que tem uma visão privilegiada, se pergunta, mas tá bom, eu entendi, mas assim, é importante para quê? Isso é importante para a nossa estratégia? Me explica onde, eu não entendi. Quanto isso vai mudar a relevância do nosso negócio? E você acaba com isso, descobrindo que na maioria das vezes isso pode mudar a relevância emocional da pessoa. Imagina você ser sócio de uma multinacional. Mas com que poder de mando? Vai te dar um problema enorme do negócio, você tem um percentual pequenininho, e você vai deixar de cuidar do seu, que você tem um grande percentual. Então, isso é um exemplo concreto. Outros exemplos concretos foi, assim, evitar a contratação inadequada de executivo. Isso o conselho consegue fazer bem. Porque tem uma ambiguidade aí, sabe, Luiz? Em geral, o dono contrata quem ele quer, mas não é quem ele precisa. E o papel do conselho é garantir que aquele cara que ele quer também tenha o perfil daquilo que ele precisa. Porque se você tiver um cara que tem o perfil de que você quer, mas você não gosta, não vai dar certo. Mas se você tiver uma pessoa que você ama muito, mas que também não tem o perfil da empresa, tem uma chance enorme também de não dar certo. Então, esses dois casos são casos em que eu acho que o conselho atua muito. Um grande investimento, colocar as perguntas certas. Eu já passei por definir, ajudar a definir ou cobrar que existisse uma política clara e formal de aprovação de investimento. Muitas vezes é no feeling do dono, na experiência.
e grandes catástrofes aconteceram porque a gente acha que tem condição de tomar uma decisão só emocional e começa a não ter. Quando a sua empresa fica muito grande, Luiz, vários outros fatores que saem fora do seu controle entram em cena. Por exemplo, mas eu sempre abri loja boa e sempre deu certo. Mas você está indo no outro estado, você nunca morou naquele outro estado. Você não sabe como é que contrata lá, como é que é a política de preço, como é que é a briga, a concorrência. Mas a gente, se você abre uma loja, tudo bem. Agora, se você vai e compra uma rede de 20, 30, cansei de ver rede quebrando, porque se alavanca muito, se endivida e o retorno não é aquilo que a pessoa achava que com a experiência dela ela ia conseguir dar. Por quê? Outro cenário, outro contexto competitivo, outro contexto de clientes, etc. Então, eu acho que esses 3 exemplos, política de investimento, contratação adequada de executivo e evitar um grande investimento de M&A sem ter clareza de propósito, eu acho que isso já passei concretamente mais de uma vez aí na minha carreira de conselheiro. Faz quase 10 anos que eu estou em conselho, né, Luiz? Então eu já vi bastante coisa. Agora, você comentou agora há pouco de empresa internacional comprando capital de empresa aqui. Então isso me traduz uma coisa que é conselho internacional. Tem desafio? Você enfrentou desafio com o conselho? A diferença de um conselho internacional agora gerindo uma empresa? Você morou em outros países e tal. Tem algum desafio específico? Tem muito desafio específico. Em geral, a empresa internacional, e vamos entender, internacional não é uma empresa num outro país, é uma empresa que opera em mais de um país, né? Então ela está internacionalizada. Ela já está num grau de sofisticação, por ela ser transnacional, que exige outras complexidades. Então, quando eu estava na África, tocando um negócio para uma família que é belga de origem libanesa, a gente tinha um conselho que se reunia em Dubai, com executivos assim, sabe, diretor mundial da Nestlé, banqueiro suíço. Então, assim, nesse conselho eu era CEO. Mas é muito claro a diferença do ponto de vista de estruturação. Por quê? Porque, em geral, uma empresa multinacional, como ela tem esses desafios transnacionais, ela pega a cara com experiência transnacional. E você vai pegar um cara muito sênior. Às vezes acontece eles serem super bons nessa visão internacional e ter dificuldade de lidar com a família, tá? Acontece também, porque o cara é um executivo, uma super experiência internacional, que às vezes você não tem nem no Brasil, e no fundo, às vezes a pessoa não tem uma experiência em lidar com família, tem uma experiência em lidar com multinacional, e está cheio de empresa transnacional familiar, que tem o espírito familiar, que a família está mandando, a família está no controle, etc. Então, essa é uma visão que traz para o executivo e traz para o conselheiro um grau adicional de profissionalismo. Assim, tem uma tolerância muito menor, assim, eu vou usar uma palavra que talvez eu seja até meio mal entendido, mas mesmo os conselhos com algum tempo já estando instalado em empresas, muitos deles ainda são muito amadores em cumprir os processos e os procedimentos. Conselho para funcionar, Luiz, tem que ter uma liturgia. E a gente apanha para ter essa liturgia. O que é liturgia? O calendário tem que ser fixo, a pauta tem que ser respeitada, o material tem que chegar com antecedência para o conselheiro. Eu canso de receber material na véspera do conselho, Luiz. Canso. O que você vai fazer? Já teve reunião e o cara me mandar um material às 8 da noite, falando, eu mandei ontem. Eu falei, não, você não mandou ontem, porque eu nem abri, você mandou às 8 da noite. Você não é que você mandou ontem, mas para mandar às 8 da noite de ontem, apresenta aqui agora. Os conselhos internacionais, principalmente por conta disso que eu estou te contando, tem uma tolerância muito mais baixa a essa liturgia. Um conselho, se não chegar, um conselho internacional, se o material não chegar com antecedência que está colocada no estatuto, a reunião não se instala, o conselho não funciona. Então, isso é um exagero? Depende. Se depois de muito tentar a gente não conseguir, talvez precisasse de uma medida radical. Mas como você está me fazendo uma pergunta de desafio, eu acho que esse é o maior desafio para o executivo e para os conselheiros que não estão acostumados. Assim, a formalidade é muito grande. Você não pode achar que uma pessoa sai lá da Ásia, vai para Dubai para participar de um conselho e não recebe um material com antecedência para estudar. Porque muitos brasileiros que estão em conselhos internacionais, vários, ele sai daqui, vai para Houston, ele sai daqui, vai para Londres, sai daqui, vai para, sei lá, para Frankfurt, e não vai receber o material? Você vai fazer o que lá? Só vira papo de amigo, não é papo de conselheiro. Então, eu acho que o respeito à liturgia dos conselhos talvez seja a grande diferença de um conselho internacional. Mas, onde é que tem isso no Brasil? Nas empresas de capital aberto. As empresas que têm conselho nas SA de capital aberto, que são regulamentadas
muito mais rígida pela CVM, pela B3, etc. Isso tudo funciona, porque você tem data e prazo para tudo, né? Para divulgar informação, para divulgar ato relevante, para fazer comunicado no mercado, para divulgar exercício de resultado, etc. Então, assim, aí eu diria que esse conselho no Brasil, da lei das SA, ele é equiparável a um conselho internacional, mas eu estava como CEO desse conselho internacional, que é um conselho de uma empresa familiar, não é de capital aberto, capital fechado, e tinha toda essa liturgia que eu te falei respeitar como se fosse uma SA aqui no Brasil. Agora, puxando o lado acadêmico, que você tem aí vários cursos que você coordena na GV, tem algum em específico que você conduziu, que foi super bem sucedido? Tem algum que você pode destacar? Eu acho que o principal curso que me dá muito orgulho, que é um filho, é esse curso de formação de conselheiros para empresas de controle familiar. Porque o nosso foco lá, Luiz, não é formar conselheiro para SA de capital aberto ou fechado, não é formar conselheiro para estatal, não é formar conselheiro para cooperativa, né? É para formar conselheiros para empresas de controle familiar. Então, nesse curso, o meu foco também não é só a formação do executivo que quer ser conselheiro. É muito da formação da família que tem um negócio que ou ele quer atuar como conselheiro na própria empresa dele, não sabe como atuar, ou ele é dono da empresa, ele quer instalar um conselho. E ele não sabe como é que começa, quanto é que paga, quem ele leva para lá, qual é a liturgia, quais são as responsabilidades, qual é a periodicidade, ele não sabe nada. Então, assim, o nosso curso foca nisso. E eu estudei muitos cursos no Brasil, estudei muitos cursos fora para propor para a Fundação Getúlio Vargas esse curso. E, rapaz, é um super sucesso. A gente está indo para a terceira turma agora, o curso tem 1 ano e meio. E, assim, a turma em setembro, já acho que tem metade das vagas já estão preenchidas. Por quê? Porque a gente oferece uma visão muito focada. E o Oceano Azul, quando eu falo de governança, e isso eu falo para quem é executivo, quer ser conselheiro, ou para dono de empresa, são as empresas de controle familiar, né? É o grande propulsor do nosso PIB, a grande quantidade, quantidade mesmo, eu não vou nem falar de volume financeiro, quantidade de empresas. E tem estatísticas aí do Sebrae, da própria WC, da KPMG, que diz que, poxa, a gente tem lá entre 150 mil, o número é grande, não bate, mas entre 150 mil e 250 mil, nesse momento, de empresas que ou já estão começando no caminho da governança ou estariam prontas para receber a governança. Aí você calcula o seguinte, né, Luiz? 150 mil, vamos fazer uma conta de padeiro, ou 200 mil para ficar no meio do caminho, né? Poxa, cada conselho desse aí tem por volta de 5 pessoas, você está abrindo entre 400 e 500 mil vagas para conselheiro. 1.000 vagas, meio milhão de vagas. Aí você vai para as empresas de capital fechado. Não tem 500 na bolsa. Mas eu vou fazer por 500 para a gente... A média dos conselhos das SE é por volta de 10, 12 pessoas. Então, eu vou fazer cálculo de 10. 10 vagas, 500 empresas, você tem 5 mil vagas contra meio milhão. Então, onde é que está a oportunidade? Não tem o mesmo charme, não remunera igual, eu entendo tudo isso. Mas também não tem o risco fiduciário, não tem o liability, que a pessoa tem que tomar bastante Não cuidado. tem o CPF envolvido. O cara precisa tomar muito cuidado com isso. Todo mundo, sabe assim, aquela piadinha, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer? Todo mundo quer ser conselheiro dessas empresas gigantescas que pagam bônus, pessoal. Elas pagam bônus, né? Dão bônus anual, dão stock option, não sei o quê. Mas quando dá um problema, como deu com a Vale, ou mais recentemente com a Americanas, aí a pessoa precisa pensar bem se é exatamente isso que ela quer para a vida dela. Então, esse curso, por que eu me orgulho? Porque nós somos a primeira escola que formou um curso 100% focado nisso. Tem várias escolas que têm curso que abordam isso? Tem. E a maioria delas, inclusive, depois tem um curso de governança familiar atrelado, mais 16 horas, mais 20 horas, mais 12 horas. A gente tirou tudo que não interessa. Eu fico muito à vontade, porque eu dava aula de governança, dou ainda, que a gente não está mais montando turma, porque o foco é nesse novo curso, de governança das empresas não familiares, empresas em geral, na própria Fundação Getúlio Vargas. Então, eu sei o que eu fico ensinando. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Eu fico ensinando lei Sarbanes-Oxley para quê? O cara não sabe nem o que é isso e não vai usar. E quanto que ele vai usar? Poxa, Sandro, mas se amanhã ou depois o cara... Amanhã ou depois é amanhã ou depois, Luiz. Amanhã ou depois o cara faz outro curso. Aí o futuro deixa na mão de Deus. Então, hoje, a gente dá um curso que é muito parecido com das principais escolas, do ponto de vista de carga horária, mas de conteúdo é muito diferente. E uma outra coisa que eu fui muito chato, Luiz,
eu não estou colocando lá nos meus professores medalhão. Eu estou colocando o professor que tem uma ligação direta com o conselho de empresa familiar. Então, eu não quero um conselheiro da Suzano, da Vale. Não me interessa, porque você não vai se identificar com ele lá na aula. O dono de empresa não vai se identificar. Mas ele quer um de uma empresa que vá lá e fale, a gente quebrou porque não fez isso, ele teve uma dificuldade para trazer um sócio. Gente que viveu isso, né? Até a aula, que a gente dá, uma aula que era uma tarde, sobre contratação de conselheiro, que interessa para quem vai contratar, mas interessa para o executivo também, é um headhunter especializado em contratação de conselheiro para empresas de controle familiar, que é um outro nicho de mercado, né? Ô, Sandro, chega uma hora no podcast que eu cobro. Eu cobro um presente. Boa. E chega a hora de cobrar o presente. Qual é o melhor conselho que você pode deixar para a gente aqui? Olha, eu queria deixar o seguinte conselho. Na verdade, eu vou deixar dois. Um é importante que as empresas comecem, da maneira que elas quiserem, a falar de governança ontem de manhã. Não precisa burocratizar, não precisa ser uma coisa sofisticada, não precisa começar com um conselho, precisa começar com discussão, Luiz, porque isso é vontade. Quando você tem a vontade de evoluir, e eu brinco que você tem o mundo ideal da governança e tem o mundo que a gente habita, vive e mora. Tem uma distância daqui, não sei quantos anos-luz. E tem um processo para você sair daqui e chegar no ideal, que pode demorar 1 ano, 5 ou 10, ou nunca, Luiz. Não tem problema. O importante é comece, faça a primeira movimentação. E o segundo eu queria deixar, acho que o conselho é duro, mas eu queria fazer um comentário de cunho pessoal, não pessoal do Sandro, para a pessoa e não para o negócio. É assim, foque em equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Porque eu aprendi há muito tempo atrás uma coisa interessante para mim, né? Que é assim, da sua família você não se aposenta nunca. E do seu negócio, de alguma maneira ou de outra, um dia você vai se cansar e vai se aposentar. Ou Deus tem um plano de vida diferente do nosso, ele aposenta a gente do jeito que ele quer. Então a gente precisa equilibrar. E acredite, quem leva uma vida equilibrada, ele produz mais, ele dá mais retorno para a empresa dele, para o negócio dele. Então esse papo, Luiz, de você trabalhar 24/7, 360 dias por ano, já foi, amigo. A medalha do workaholic. Não, já foi. Precisa ter espaço para academia, para a esposa, para o filho, para o cachorro, para a série da Netflix, para aquilo que você quiser. Então, são minhas duas visões aí. Muito obrigado, Sandro. Foi realmente um papo muito interessante, muito agradável. Obrigado, estou à disposição. Queria que esse pouquinho de papo que a gente deu contribuísse para trazer algumas pessoas para o mundo da governança, para o mundo dos conselhos, etc. Se isso acontecer, Luiz, para mim, festa no céu. Estou muito feliz. Muito obrigado. Conseguimos. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Agradeço você que nos acompanhou até agora. Peço se inscrever no nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e o nosso site, omelhorconselho.com.br, onde tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado e até o próximo episódio.